Fala pessoal, tudo bem? Bora para mais uma dica? Bom, hoje a dica de hoje vai ser cálculo de aderência. Vou explicar um pouquinho como que funciona o cálculo de aderência, porque às vezes, quando nós falamos, né, e não damos o exemplo, parece que é mais tranquilo para fazer o cálculo, ou seja, de uma forma geral, como que se faz o cálculo? Você pega a sua carga horária programada, vou pegar de um agente. O agente tem uma carga horária de 6 horas e 20 programada, né, normal, e aí ele realiza menos horas, ou realiza mais horas. Então, é dizer que a carga horária é realizada pela carga horária programada. Assim, de uma forma, como eu estou falando agora, é simples falar, mas na verdade, para que a gente tenha um cálculo bem assertivo com relação à aderência, a gente precisa identificar evento a evento. E aí sim trazer as horas aderentes e as horas não aderentes, né? Aqui eu trouxe para vocês um exemplo bem simples no Excel, né? Então, vamos imaginando aqui que aqui é uma carga horária de 6 horas e 20, onde o agente ele entra às 8 da manhã e sai às 12h20, 2h20. E eu tenho as 3 pausas básicas aqui, que é a primeira de 10 minutos, a segunda de 20 minutos e a terceira de 10 minutos. Eu não tenho nenhum outro evento programado. E aí tá. E aí é que eu coloquei o nome aqui como não aderência. O que é essa não aderência? Vamos imaginar que essa não aderência é todo qualquer evento que ele fizer aqui fora dessa programação que ele tem aqui. Ou seja, entrando às 8, saindo de pausa em determinado horário. Digamos que seja aqui, só em 9h10. Depois às 11 horas ele sai da pausa lanche. E aqui depois às 13 horas ele sai da sua pausa 10. Só para imaginar, tá? Então vamos supor. Ele entrou partindo do ponto que aqui é o realizável, né? Que é a não aderência ao realizável. Ele entrou às 8 normal, tudo certinho, aí você segue aqui. Quando chegou na pausa, que era para ele sair às 9h10, ele não saiu às 9h10, e aí ficou aqui a primeira não aderência. E aí lembrando que a não aderência é todo e qualquer evento que está diferente da sua programação. Era para ele ter saído aqui, ele não saiu. Então aqui tem uma não aderência. Era para ele estar atendendo ou disponível para atendimento aqui e ele não estava. Tá? E aí se segue. Aí na hora aqui de fazer a sua pausa lanche, ele até quase que saiu ali no horário, né? Mas aí digamos que ele extrapolou aqui e ficou, cada quadradinho eu vou considerar que são 10 minutos, só para facilitar. E aí aqui era para ele ficar só 2 quadradinhos, que são os 20 minutos, ele ficou 3, além também de ter saído no horário errado. Tá? E aí a última pausa aqui, ele acabou saindo fora do intervalo. Tá? E aí o restante, ele seguiu normal a sua carga horária de trabalho. Então o que acontece? O que eu vou considerar aqui como não aderência? Eu vou considerar aqui os tempos, tá? Então era 10 minutos, ele tinha que ter saído e não saiu. Depois ele saiu num outro horário, que só ficou exatamente os 10 minutos. Aqui, esses primeiros 10 minutos, que ele teria que sair às 11, ele não saiu. Então venho aqui 10 minutos. Aqui tá certo, eu pulo, né? Porque aí dentro desse período de 10 minutos ele está aderente ao horário de pausa dele. Porém, depois desses, ele fica mais 2 intervalos aqui de 10 minutos. Né? Aí, o que acontece? Aqui, nesse horário, que era para ele sair às 13 horas, ele não saiu. Eu conto mais os 10 minutos. E os últimos 10 minutos que ele saiu, exatamente 10 minutos, porém não saiu no horário dele. E aí, ele voltou para o atendimento e concluiu a jornada de trabalho dele. Então, o que eu faço aqui? No detalhe da não aderência, então, nota-se que aí, durante a jornada de trabalho desse agente, ele teve várias situações de não aderência. Né? Quando eu falo, de uma forma geral, que o cálculo é o tempo não aderente, né, dividido pelo tempo programado, se eu fizer de uma forma geral, né, tentar fazer de um cálculo de uma forma geral e não olhar o detalhe, eu só praticamente vou pegar aqui os excessos de pausa, né, se ele fez excesso ou não, ou fez um tempo menor de pausa, se ele entrou antes das 8 ou ficou depois das 12h20. Eu vou pegar esse tipo de situação, mas eu não vou pegar exatamente o detalhe. Se eu pegar somente a soma da carga horária trabalhada dele, se foi de 2 horas e 20, se eu pegar isso, eu vou falar que a minha aderência é 100%, enfim. Então, para calcular, fazer um cálculo mais assertivo com relação à aderência, é necessário realizar por evento, ou seja, de períodos em períodos
e identificar se a programação o agente está seguindo ou não. É claro que a gente nunca vai alcançar o 100%. Por que nunca vai alcançar o 100% de aderência? Porque existem situações, por exemplo, está com fila de espera na operação. E aí, a equipe de staff da operação, ela pode, por algumas situações, pedir para antecipar pausa ou alguma coisa do tipo. Né? Ou então, o agente está numa ligação, ele não conseguiu encerrar a ligação e já está no horário de pausa dele. Então, a gente nunca vai... primeiro que a gente nunca cobra 100% da aderência. Existe uma meta, é sempre bom ter uma meta estipulada, mas essa meta ela nunca pode ser 100% porque existem situações a qual a gente não consegue controlar, como essa última que eu exemplifiquei, beleza? E aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou somar todos esses tempos, né? Tá aqui, ó, deu 1h10, e aí eu faço o cálculo, né? Como que eu faço o cálculo? Faço aqui 1 menos, aí eu venho aqui 1h10 dividido por 6h20, ele vai me trazer aqui 82% de aderência. Então, o que quer dizer aqui? Desses 82%, se eu fizer uma conta bem simples aqui, ó, 100%, não, deixa eu só abrir aqui, ó, 100 menos 82. Ele teve, durante o dia dele, ele teve 18% de não aderência. E aonde está atrelada essa não aderência? Se a gente olhar por evento, a gente vai conseguir identificar que ele não saiu no horário de pausa correto, tanto da pausa, das 3 pausas nesse caso aqui, né? E aí precisa entender o que aconteceu. Se aqui ele estava numa ligação ou não, se ele simplesmente esqueceu a pausa e saiu no horário, ou foi intencional mesmo, ele não saiu naquele horário e saiu depois. Enfim, aí é necessário uma avaliação, né, desse agente específico para ver se esse comportamento ele é um comportamento diário, todos os dias acontece ou não. Beleza? Então, assim, essa é a forma mais simples, é trabalhosa, né, para poder se calcular, mas como hoje a gente já tem a área de BI muito bem evoluída aí, né, nas empresas, a gente consegue fazer esse tipo de cálculo tranquilamente, ao invés de simplesmente considerar somente os extremos para calcular essa não aderência. E aqui o exemplo que eu coloquei foi só de pausa, mas a gente pode ter um exemplo, a carga horária maior que ele fez, ou então ele chegou atrasado e compensou, isso não entra como não aderência também, tá? É isso, pessoal. Fica aí a dica de mais um indicador para vocês, nesse caso de não aderência, como que se calcula a aderência em si. É sempre interessante fazer a aderência por evento. Né? Se a empresa disponibiliza aí um relatório, um sistema que traga esse tipo de informação, é mais trabalhar nessa construção para trazer aí esse tipo de resultado mais assertivo possível. Beleza? Então fica aí mais essa dica. Qualquer dúvida, por favor, comente aí. Curta e comenta aí nos comentários, coloquem aí suas observações, dúvidas e até mesmo sugestões para próximos vídeos e dicas, beleza? Até a próxima dica, até o próximo vídeo, pessoal. Um abraço.